Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje nós vamos falar de terceira rodada do Paulistão 2018 que acontece nessa quarta e quinta-feira, 24 e 25 de janeiro. Vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para o jogo entre Corinthians e Ferroviária. O Corinthians estreou no Paulistão 2018 com uma derrota para a Ponte Preta, justamente a Ponte Preta que foi eliminada pelo Corinthians na final do Paulistão de 2017 e a Ponte, aí a Macaca, conseguiu dar a revanche ao Corinthians. O Jadson ainda acabou perdendo um pênalti no momento que o Corinthians estava perdendo para a Ponte, mas não foi suficiente e o Jadson ainda conseguiu perder o tal do pênalti. Já na segunda rodada, o Corinthians goleou o São Caetano por 4-0 e o Jadson conseguiu fazer 2 gols. Praticamente o Jadson se redimiu aí nesse jogo contra o São Caetano. Já a Ferroviária vem de 2 empates, conseguiu apenas 2 pontos e tem aí uma pedreira pela frente que será enfrentar o Corinthians. O Corinthians chega como favorito para esse confronto aí com odds a 1,37 na casa de apostas Rivalo, enquanto que a Ferroviária é considerada a zebra. E caso você invista na Ferroviária, você pode ter um retorno de 970% sobre o valor investido, ou seja, é uma baita de uma zebra, é um retorno muito grande. Mas, naturalmente, aí o Corinthians deve conseguir a vitória sobre a Ferroviária. Eu fico um pouco em dúvida em relação a esse ataque aí do Corinthians, mas eu acredito sim que a equipe consiga uma vitória e o meu palpite então fica na vitória do Corinthians nesse jogo contra a Ferroviária. O segundo palpite fica para Ponte Preta e Santos. Ponte Preta teve um bom início, venceu o Corinthians, na segunda rodada perdeu para o Linense. O Santos também teve um bom início, venceu o Linense por 3-0 na primeira rodada, mas na segunda rodada perdeu para o Bragantino em casa. Uma atuação muito ruim, muito fraca do Santos, sem referência, sem mobilidade no ataque. Um jogo bastante complicado. O Santos conseguiu ter a posse de bola, conseguiu dominar o jogo em si, mas não foi objetivo no jogo contra o Bragantino e acabou levando 1-0, perdendo para o Bragantino. E sem falar que ainda o Santos no último minuto de jogo ainda perdeu um pênalti, o Rodrigão acabou perdendo um pênalti e perdeu a chance de empatar o jogo. Então para esse confronto aí nós temos duas equipes que começaram aí o Paulistão 2018 bem irregulares, tanto a Ponte quanto o Santos, e eu acredito que seja um jogo de altos e baixos para as duas equipes durante os 90 minutos. Então, o meu palpite para esse jogo aí fica em mais de 1,5 gols. Eu acredito que as duas equipes têm as suas defesas com algumas falhas, apresentam algumas falhas, e eu acredito que é possível acontecerem pelo menos 2 gols nesse jogo. Então, mais de 1,5 gols está com um odd de 1,40, é um odd bastante alto para esse jogo. É um odd, normalmente a gente não encontra odds tão altos nesse mercado de gols e como esse jogo aí tem essa tendência, eu acredito bastante. Então fica aí meu palpite para 1,5 gols no jogo entre Ponte Preta e Santos. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Palmeiras e Red Bull Brasil. O Palmeiras, então, é um dos grandes que está conseguindo manter a sua regularidade. Venceu o Santo André por 3-1 na primeira rodada e venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0 na segunda rodada. Não foi um grande resultado, mas o que vale são os 3 pontos, o importante é a vitória. Já o Red Bull Brasil empatou contra a Ferroviária por 0-0 no primeiro jogo e depois empatou contra o Santo André por 1-1. Esse jogo aí, com certeza, a gente tem todo o favoritismo ao lado do Palmeiras, com odds a 1,38 na casa de apostas Rivalo. E o Red Bull Brasil, com certeza, tem aí um jogo muito complicado. O meu palpite para esse jogo entre Palmeiras e Red Bull Brasil vai ficar na vitória do Palmeiras já ao intervalo, que nos paga 1,85. Ou seja, o Palmeiras precisa estar vencendo até o intervalo para nós termos nossa aposta a ganha. E o retorno, naturalmente, é maior do que apostar apenas na vitória do Palmeiras a 1,38. Então fica esse meu palpite para o jogo aí entre Palmeiras e Red Bull Brasil. E é isso aí, galerinha. Esses são os palpites para a terceira rodada do Paulistão 2018. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.